Não tenho fé suficiente para ser ateu. Introdução. Encontrando a tampa da caixa do quebra-cabeças da vida. Aquele que afirma ser cético em relação a um conjunto específico de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente em outro conjunto de crenças. Philip Johnson. O professor de religião da faculdade fez a sua classe de bacharéis, que o observava com os olhos arregalados, uma clara advertência, logo no primeiro dia do semestre. Por favor, deixem suas crenças religiosas em casa. E acrescentou, quando estivermos analisando o Antigo Testamento, é possível que eu faça algumas observações que contrariem o que vocês aprenderam na escola bíblica. Não é o meu propósito ofender qualquer pessoa, mas é o meu propósito ser o mais objetivo possível na análise do texto. Aquilo pareceu fantástico para mim. Além do mais, eu, Frank, matriculei-me naquela classe porque estava no meio de uma busca espiritual. Não queria seguir alguma linha religiosa específica. Simplesmente desejava saber se Deus existia ou não. Que lugar melhor, pensava eu, para obter alguma informação objetiva sobre Deus e a Bíblia do que uma escola secular como a Universidade de Rochester? Desde o início, o professor assumiu um ponto de vista bastante cético em relação ao Antigo Testamento. Ele lançou imediatamente a teoria de que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e de que muitas das supostas passagens proféticas da Bíblia foram escritas depois de os fatos terem ocorrido. Também sugeriu que os judeus originalmente acreditavam em muitos deuses, politeísmo, mas aquele Deus único finalmente venceu porque os editores finais do Antigo Testamento eram fanáticos religiosos monoteístas. A maioria dos alunos não tinha problema com a análise do professor, exceto um jovem que se sentava algumas fileiras na minha frente. Com o passar do semestre, aquele aluno ficou visivelmente mais irritado diante das teorias céticas do professor. Certo dia, quando o docente começou a criticar algumas partes do livro de Isaías, o aluno não conseguiu mais disfarçar seu desagrado. Isso não está certo, disse ele. Esta é a palavra de Deus. Esse rapaz é muito religioso, sussurrei à pessoa sentada ao meu lado. Olhe, relembrou o professor a toda a classe, eu disse a vocês no início das aulas que deveriam deixar suas crenças religiosas em casa. Não podemos ser objetivos se vocês não fizerem isso. Mas o senhor não está sendo objetivo, desafiou o aluno enquanto se colocava em pé. Está sendo abertamente cético. Algumas pessoas da classe começaram a resmungar com o aluno. Deixe o professor dar a aula. Sente-se. Isso aqui não é aula de escola bíblica. O professor procurou abrandar a discussão, mas o agitado aluno saiu da sala batendo o pé e nunca mais voltou. Embora eu tivesse alguma simpatia por aquele aluno e pudesse ver que o professor tinha realmente sua tendência religiosa, também queria ouvir mais sobre o que ele tinha a dizer em relação ao Antigo Testamento, e particularmente sobre Deus. Quando o semestre terminou, eu estava razoavelmente convencido de que o professor tinha razão. O Antigo Testamento não deveria ser levado a sério, contudo, ainda não contava com uma resposta para a minha pergunta mais básica. Deus existe? Senti-me completamente insatisfeito no final da última aula. Não vi nenhuma conclusão, nenhuma resposta. Assim, aproximei-me do professor, que já estava cercado por vários alunos que faziam as últimas perguntas. Professor, disse eu, depois de esperar por quase todo mundo saísse. Obrigado pelas aulas. Acho que descobri uma nova perspectiva, mas ainda tenho uma enorme dúvida. Por favor, prossiga, disse o professor. Inscrevi-me nessa disciplina para descobrir se Deus realmente existe ou não. Bom, ele existe? Sem hesitar, nem mesmo por um instante, o professor disse, não sei. O senhor não sabe? Não, não tenho a mínima ideia. Fiquei chocado. Senti vontade de repreendê-lo dizendo, espere um minuto, você está ensinando que o Antigo Testamento é falso e nem mesmo sabe se Deus existe? O Antigo Testamento poderia ser verdade se Deus realmente existisse. Mas uma vez que as notas finais não estavam fechadas, resolvi pensar melhor. Em vez disso, simplesmente saí frustrado em relação a todo aquele semestre. Ele poderia ter respondido com um sim ou não sinceros, apresentando suas razões, mas não eu não sei.
Essa resposta eu poderia ter obtido de qualquer homem desinformado que encontrasse no meio da rua. Esperava muito mais de um professor universitário de religião. Mais tarde, descobri que as minhas expectativas eram muito elevadas em relação à universidade moderna. O termo universidade é, na verdade, uma composição das palavras unidade e diversidade. Ao frequentar uma universidade, espera-se que a pessoa seja guiada a encontrar a unidade na diversidade, ou, mais precisamente, de que maneira todos os diversos campos do conhecimento, artes, filosofia, física, matemática, etc., se encaixam para fornecer um quadro uniforme da vida. É uma tarefa nobre, mas é algo que a universidade moderna não apenas abandonou, mas reverteu. Em vez de universidades, temos hoje a pluriversidade. São instituições que consideram todos os pontos de vista tão válidos como qualquer outro, por mais ridículos que possam ser, com exceção do ponto de vista de que apenas uma religião ou visão de mundo possa ser verdadeira. Esse é o único ponto de vista considerado intolerante e fanático na maioria das universidades. A despeito da corrente de negociações de nossas universidades, acreditamos que existe uma maneira de descobrir a unidade na diversidade. Descobrir tal unidade seria como olhar para a tampa da caixa de um quebra-cabeças. Assim, como é difícil juntar todas as peças de um quebra-cabeças sem ter a imagem impressa na tampa da caixa, as diversas partes da vida não fazem sentido se não tiverem algum tipo de quadro unificador. A pergunta é: será que alguém tem a tampa da caixa desse quebra-cabeça que que chamamos de vida? Muitas religiões mundiais afirmam que possuem. Será que alguma delas está certa? A religião e a tampa da caixa. Geralmente, as religiões mundiais são uma tentativa de fornecer a tampa da caixa que lhe permite ver muitas peças do quebra-cabeça da vida formando um quadro completo e coeso. Normalmente, e por uma boa razão, esse quadro começa com algum tipo de afirmação sobre Deus. Aquilo que uma pessoa acredita sobre Deus afeta tudo mais que ela acredita. Quando perguntaram ao Mortimer Adler por que a seção Deus era o maior da série Grandes Livros do Mundo Ocidental, da qual ele foi o editor, ele simplesmente observou que isso se devia ao fato de mais implicações derivarem do assunto Deus do que de qualquer outro. Na verdade, as 5 perguntas mais importantes da vida são: 1. Origem. De onde viemos? 2. Identidade. Quem somos? 3. Propósito. Por que estamos aqui? 4. Moralidade. Como devemos viver? 5. Destino. Para onde vamos? As respostas a cada uma dessas perguntas dependem da existência de Deus. Se Deus existe, então existe significado e propósito para a vida. Se existe um verdadeiro propósito para a sua vida, então existe uma maneira certa e uma maneira errada de viver. As escolhas que fazemos hoje não apenas não nos afetam aqui, mas também na eternidade. Por outro lado, se Deus não existe, então a conclusão é que a vida de alguém não significa nada. Uma vez que não existe um propósito duradouro para a vida, não existe uma maneira certa ou errada de viver. Não importa de que modo se vive ou naquilo em que se acredite, pois o destino de todos é o pó. Portanto, que religião mundial é capaz de responder corretamente a pergunta sobre Deus? Será que alguma religião é capaz de oferecer a verdadeira tampa da caixa da vida? A sabedoria comum diz que não, por uma série de razões. Em primeiro lugar, muitos dizem que não é racional acreditar que uma religião possa ser a única verdadeira. Se uma religião fosse realmente a única verdadeira, isso significaria que bilhões de pessoas religiosas de outras religiões estariam erradas hoje e que seus adeptos historicamente estiveram errados por vários séculos. Isso é um grande problema se o cristianismo é a religião verdadeira, pois ele parece ensinar que todos os não cristãos vão para o inferno. Existe o medo, não infundado, de que aqueles que pensam possuir a verdade serão intolerantes com aqueles que não a aceitam. Pessoas despreocupadas tendem a acreditar que nenhuma religião é a verdadeira. Esse sentimento é frequentemente ilustrado pela parábola favorita de muitos professores universitários, a parábola dos 6 homens cegos e o elefante. Ela fala sobre a maneira pela qual cada cego
sente uma parte diferente do elefante e que, portanto, chega a conclusões diferentes sobre o objetivo que está diante dele. Um deles toca a presa e diz, é uma lança. O outro segura a tromba e diz, é uma cobra. Aquele que está tocando as pernas diz, é uma árvore. O cego que está segurando a cauda pensa, estou segurando uma corda. Aquele que segura as orelhas conclui, é uma ventarola. Por fim, aquele que está do lado do elefante afirma, é uma parede. Diz que se homens cegos representam as várias religiões mundiais, porque cada um apresenta uma diferente conclusão sobre aquilo que se está sentindo. As pessoas dizem que, tal como cada um dos cegos, nenhuma religião detém a verdade. Nenhuma religião tem a tampa completa da caixa. As religiões são simplesmente caminhos diferentes que levam ao topo da mesma montanha. Assim, naturalmente, isso é um apelo fortíssimo à mente amplamente tolerante. Nos Estados Unidos, a verdade na religião é considerada uma contradição. Diz-se que não existe verdade na religião. Tudo é uma questão de gosto ou opinião. Você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha. Você gosta de cristianismo, eu gosto de islamismo. Se o budismo funciona para você, então ele é a verdade para você. Além do mais, você não me deve julgar por minhas crenças. O segundo grande problema relativo à verdade na religião é que algumas peças da vida parecem desafiar a explicação. Elas não se encaixam em nenhuma tampa religiosa. Nessa lista, podemos incluir a existência do mal e o silêncio de Deus diante desse mal. Essas são objeções particularmente significativas a qualquer pessoa que afirme a existência de um Deus todo-poderoso, teísmo. Muitos céticos e ateus argumentam que, se um Deus único e poderoso realmente existe, então ele deveria intervir para acabar com toda a confusão. Além do mais, se Deus realmente existe, então por que parece esconder-se? Por que simplesmente não aparece para desbancar as falsas religiões e pôr fim a controvérsias? Por que não intervém para eliminar todo o mal do mundo, sem deixar de fora todas as guerras e religiões que são uma mancha para o próprio nome? E por que permite que todas essas coisas ruins aconteçam com pessoas boas? São perguntas difíceis para que qualquer um afirme que sua religião teísta é a verdade. Por último, muitos intelectuais de hoje concluem que nenhuma tampa baseada na religião seria legítima. Por quê? Porque, dizem eles, somente a ciência pode descobrir a verdade. A evolução não apenas removeu a necessidade de Deus, dizem eles, mas apenas aquilo que é passível de teste de laboratório pode ser considerado verdadeiro. Em outras palavras, somente a ciência lida com os fatos, então a religião permanece meramente no campo da fé. Desse modo, não há sentido em tentar reunir provas ou fatos para apoiar uma religião, porque isso seria como reunir fatos para provar que o sorvete de chocolate é melhor que o sorvete de baunilha. Você não pode provar preferências, portanto, uma vez que eles insistem em que religião nunca é assunto de fatos objetivos, mas meramente de gosto, qualquer tampa de caixa que seja derivada de uma religião não poderia fornecer o quadro objetivo da vida que estamos procurando. Mas aonde tudo isso nos leva? Será que a busca por Deus e pela tampa da caixa da vida é vã? Deveríamos pressupor que não existe sentido objetivo na vida e que cada um inventa sua própria tampa de caixa? Deveríamos contentar-nos com a resposta "eu não sei" do professor universitário? Achamos que não. Cremos que existe uma resposta real, apesar das fortes objeções que identificamos, as quais abordaremos nos capítulos seguintes. Acreditamos que a resposta é bastante racional. Na verdade, acreditamos que essa é a mais racional e a que exige menos fé do que qualquer outra resposta possível, incluindo a opção de ser ateu. Vamos começar a mostrar o que queremos dizer. Que tipo de Deus? Antes de seguirmos adiante, vamos nos certificar de que estamos usando a mesma terminologia.
A maioria das principais religiões mundiais encaixa-se em uma dessas três categorias de visões religiosas: teísmo, panteísmo e ateísmo. O teísta é a pessoa que acredita num Deus pessoal, criador do universo, mas que não é parte do universo. Isso seria mais ou menos equivalente ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e sua criação é a pintura. Deus fez a pintura e seus atributos são expressos nela. Mas Deus não é a pintura. As principais religiões teístas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Em contraste, uma pessoa panteísta é alguém que acredita num Deus impessoal, que literalmente é o universo. Assim, em vez de fazer a pintura, os panteístas acreditam que Deus é a pintura. O fato é que os panteístas acreditam que Deus é tudo o que existe. Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, Deus é este livro, Deus é você, Deus sou eu, e etc. As principais religiões panteístas são orientais, tais como hinduísmo, algumas formas de budismo e muitas formas da nova era. Um ateu naturalmente é alguém que não acredita em nenhum tipo de Deus. Seguindo nossa analogia, os ateus acreditam que aquilo que se parece com uma pintura sempre existiu e ninguém a pintou. Os humanistas encaixam-se nessa categoria. Veja a seguir uma maneira fácil de memorizar essas três visões religiosas. Teísmo, Deus fez tudo. Panteísmo, Deus é tudo. Ateísmo, não há Deus. O teísmo é representado por uma mão que segura o mundo, que está atrelada à visão religiosa do judaísmo, cristianismo e islamismo. Já no panteísmo, a mão está no mundo e é representada pela visão das religiões Zen budismo, hinduísmo e nova era. Deus é tudo. Já no ateísmo, como nada a não ser o mundo, ou seja, não há mão que segura o mundo, nem mão no mundo, apenas o mundo. Não há Deus, e é representado pelos humanistas. Outro termo que vamos usar com frequência é agnóstico. Esse termo refere-se à pessoa que não tem certeza sobre a questão de Deus. Agora que já definimos os termos, vamos voltar à questão de fé e religião. Fé e religião. Apesar de sua aparente incapacidade de persuadir, a afirmação de que a religião é simplesmente uma questão de fé nada mais é do que um mito moderno. Tal afirmação simplesmente não é verdadeira. Embora a religião realmente requeira a fé, religião não é apenas fé. Os fatos também são muito importantes para todas as religiões, porque todas as visões religiosas mundiais, incluindo o ateísmo, fazem afirmações verdadeiras, e muitas dessas afirmações podem ser avaliadas por meio de investigações científicas e históricas. Os ateístas, por exemplo, os cristãos, muçulmanos e judeus, dizem que o universo teve um início, enquanto muitos ateus e panteístas, seguidores da nova era e do hinduísmo, dizem que não, o universo é eterno. Essas são afirmações mutuamente excludentes. É impossível que as duas estejam certas. Ou o universo teve um começo ou não teve. Ao investigar a natureza e a história do universo, podemos concluir por meio da razão que uma das visões está certa e a outra está errada. A alegada ressurreição de Cristo é outro exemplo. Os cristãos afirmam que Jesus ressuscitou dos mortos, enquanto os muçulmanos dizem que Jesus nem mesmo morreu. Mais uma vez, uma dessas visões está certa e a outra está errada. Como podemos saber qual delas é a certa? Avaliando cada uma dessas afirmações conflitantes supostamente verdadeiras em relação à comprovação histórica. Observe que as diferentes religiões não apenas tentam responder à mesma pergunta, mas os cientistas também têm alguma coisa a dizer sobre esses assuntos. Ou seja, a ciência e a religião frequentemente abordam a mesma questão: de onde veio o universo? Como surgiu a vida? Os milagres são possíveis? E assim por diante. Em outras palavras, ciência e religião não são categorias mutuamente excludentes, como alguns sugerem.
Certamente, nem todas as afirmações religiosas estão abertas à investigação científica e histórica. Algumas dessas afirmações são dogmas impossíveis de serem verificados. Todavia, a validade de uma crença religiosa pode ser verificada. Algumas crenças são razoáveis, podem ser provadas com alto grau de certeza, enquanto outras são claramente não razoáveis. Os problemas do cristianismo. O cristianismo é racional e legítimo? Acreditamos que sim. Contudo, crer no cristianismo pode parecer problemático se alguém não fizer uma ampla investigação das provas com a mente aberta. Em primeiro lugar, existem muitas objeções intelectuais, como aquelas mencionadas anteriormente. O problema do mal e as objeções de muitos cientistas. Em segundo lugar, existem obstáculos emocionais que às vezes impedem a aceitação do cristianismo. O exclusivismo cristão, a doutrina do inferno e a hipocrisia de cristãos são obstáculos emocionais para quase todo mundo. É fato que a hipocrisia da igreja provavelmente repele muitas pessoas, muito mais pessoas do que qualquer outro fator. Alguém já disse que o maior problema do cristianismo são os cristãos. Por fim, existem razoáveis volitivas para rejeitar o cristianismo, a saber, a moralidade cristã, que parece restringir nossas escolhas de vida, na vida. Uma vez que a maioria de nós não quer responder a ninguém, ceder nossa liberdade para Deus e para um Deus invisível não é algo que desejamos fazer naturalmente. Contudo, a despeito dos obstáculos intelectuais, emocionais e volitivos, apresentamos a ideia de que não é a fé no cristianismo que é difícil, mas a fé no ateísmo ou em qualquer outra religião. Ou seja, uma vez que alguém olha para as provas, pensamos que é necessário ter mais fé para ser um não cristão do que um cristão. Essa parece ser uma afirmação contrária à intuição, mas simplesmente está baseada no fato de que todas as visões religiosas mundiais requerem fé, até mesmo a visão mundial de que Deus não existe. Por quê? Porque como seres humanos limitados não possuímos o tipo de conhecimento que vai nos dar uma prova absoluta da existência ou não de Deus. Fora do conhecimento da nossa própria existência, eu sei que existo porque preciso existir para ponderar sobre esse aspecto. Lidamos no campo da probabilidade. Independente daquilo que concluímos sobre a existência de Deus, é sempre possível que a conclusão oposta seja verdadeira. De fato, é possível que as conclusões lançadas nesse livro estejam erradas. Não achamos que estejam, porque temos boas evidências para apoiá-las. Na realidade, achamos que nossas conclusões são verdadeiras até que passível de dúvida. Dizem que esse tipo de certeza, de mais de 95%, é o melhor que os seres humanos finitos e falíveis podem obter para a maioria das perguntas, e é mais do que suficiente até mesmo para as maiores decisões da vida. Todavia, é preciso ter alguma fé para superar a possibilidade de estarmos errados. A fé do ateu. Enquanto é preciso ter alguma fé para chegar-se às nossas conclusões, normalmente se esquece que a fé também é exigida para acreditar-se em qualquer outra visão de mundo, incluindo o ateísmo e o panteísmo. Fomos lembrados disso recentemente quando nos encontramos com um ateu chamado Barry em um dos nossos seminários. Barry não acreditava que um amigo comum, Steve, tivesse se tornado cristão. Ele disse: "Não consigo entender Steve. Ele afirma ser intelectual, mas não pode responder a todas as objeções que eu lhe faço sobre o cristianismo. Diz que não tem todas as respostas porque é novo na fé e ainda está aprendendo." Então eu, Frank, disse: "Barry, é praticamente impossível saber tudo sobre um tema em particular, e isso é certamente impossível quando o assunto é um Deus infinito. Portanto, chega-se a um ponto em que você percebe ter informação suficiente para chegar a uma conclusão, mesmo se algumas perguntas permanecem sem resposta." Barry concordou, mas ainda não tinha percebido que estava fazendo exatamente aquilo que acusava Steve. Barry havia decidido que a sua visão, ateísmo,
era correta, embora não tivesse informação suficiente para apoiá-la. Teria ele certeza de que Deus não existia? Teria ele investigado todos os argumentos e provas da existência de Deus? Será que possuía informação plena sobre a questão de Deus? Poderia ele responder a todas as objeções do ateísmo? É claro que não. Na verdade, seria impossível fazer isso, uma vez que, assim como Steve, Barry estava lidando com o campo da probabilidade, em vez de se basear na certeza absoluta. Ele tinha certo grau de fé para acreditar que Deus não existe. Apesar de afirmar ser agnóstico, Carl Sagan fez a derradeira afirmação de fé no materialismo ateu, quando disse que o cosmo é tudo o que é, ou já foi ou será. Como podia saber isso com certeza? Ele não sabia. Como poderia? Ele foi uma mente humana limitada, com conhecimento limitada. Sagan estava lidando com o campo da probabilidade, assim como os cristãos estão fazendo quando afirmam que Deus existe. A pergunta é: quem tem mais provas de suas conclusões? Que conclusão é mais racional? Conforme veremos ao analisarmos as provas, o ateu precisa ter mais fé do que o cristão. Você pode estar pensando, o ateu precisa ter muito mais fé do que o cristão. O que será que Geisler e Turek estão querendo dizer com isso? Queremos dizer que, quanto menos provas alguém tem para a sua posição, mais fé precisa para acreditar nela, e vice-versa. A fé cobre lacunas no conhecimento, e acontece que os ateus têm mais lacunas no conhecimento porque têm muito menos provas de suas crenças do que os cristãos. Em outras palavras, as provas empíricas, forenses e filosóficas apoiam claramente as conclusões compatíveis com o cristianismo e incompatíveis com o ateísmo. Veja a seguir alguns exemplos de evidências que vamos explorar com mais detalhes nos capítulos seguintes. As evidências científicas confirmam claramente que o universo passou a existir por meio de uma explosão surgida do nada. Ou alguém criou uma coisa do nada, a visão cristã, ou ninguém criou coisa alguma do nada, a visão ateísta. Qual a visão é mais legítima? A visão cristã. Qual visão exige mais fé? A visão ateísta. A forma de vida mais simples contém uma quantidade de informações equivalente a 1000 enciclopédias. Os cristãos acreditam que somente um ser inteligente pode criar uma forma de vida equivalente a 1000 enciclopédias. Os ateus acreditam que forças naturais não inteligentes podem fazê-los. Os cristãos têm evidências que apoiam suas conclusões, uma vez que os ateus não têm nenhuma evidência, sua crença exige muito mais fé. Centenas de anos antes, escritos antigos predisseram a vida de um homem que seria verdadeiramente Deus. Esse homem-deus, conforme predito, nasceria numa cidade particular, de uma descendência específica, sofreria de uma maneira característica, morreria num tempo determinado e ressuscitaria dos mortos para expiar o pecado do mundo. Imediatamente depois do tempo predito, várias testemunhas proclamaram e mais tarde registraram que aqueles fatos preditos haviam realmente acontecido. Essas testemunhas oculares suportaram perseguições e morte, embora pudessem simplesmente negar os fatos e preservar a vida. Milhares de pessoas em Jerusalém converteram-se depois de ver ou ouvir esses fatos, e essa fé rapidamente se espalhou pelo mundo antigo. Historiadores e escritores antigos fazem alusão ou afirmam esses fatos, e a arqueologia corrobora todos eles, tendo obtido evidências da própria criação de que Deus existe. Os cristãos acreditam que essas várias linhas de comprovações mostram, sem sombra de dúvidas, que Deus colocou sua mão nesses fatos. Os ateus precisam ter muito mais fé para invalidar as predições, as testemunhas oculares, a disposição das testemunhas de sofrer e morrer, a origem da igreja cristã e o testemunho de outros escritores, de achados arqueológicos e de outras evidências que corroboram essa posição, as quais investigaremos mais tarde. É possível que esses 3 pontos tenham levantado alguns questionamentos e objeções em sua mente.
Na verdade, eles deveriam realmente fazer isso porque estamos deixando de fora vários detalhes que vamos abordar por todo o livro. A questão principal por ora é que você veja o que significa a afirmação de que toda visão de mundo, até mesmo o ateísmo, exige algum grau de fé. Até mesmo os céticos têm fé. Eles creem que o ceticismo é verdadeiro. Do mesmo modo, os agnósticos creem que o agnosticismo é verdadeiro. Não existe posição neutra quando o assunto é crenças. Como Philip Johnson tão habilmente disse, aquele que afirma ser cético em relação a determinado conjunto de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente de outro conjunto de crenças. Em outras palavras, os ateus, que são naturalmente céticos em relação ao cristianismo, revelam-se verdadeiros crentes no ateísmo, como veremos mais à frente. Se forem honestos diante das evidências, os ateus precisam de muito mais fé para sustentar as crenças ateístas do que os cristãos precisam para sustentar as suas. Descobrindo a tampa da caixa. Afirmamos que existem provas claras que apoiam o cristianismo. O que faremos com elas? Desde meados de 1996, viajamos pelo país promovendo um seminário chamado Os 12 Pontos que Mostram que o Cristianismo é Verdadeiro. Neste seminário, caminhamos de maneira lógica, partindo da questão da verdade e prosseguindo rumo à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus. De modo geral, este livro vai seguir a mesma lógica, fazendo uma progressão em 12 pontos. 1. A verdade sobre a realidade pode ser conhecida. 2. O oposto de verdadeiro é falso. 3. É verdade que o Deus ateísta existe. Isso é comprovado pelos seguintes aspectos. A. O início do universo, argumento cosmológico. B. O planejamento do universo, argumento teleológico, princípio antrópico. C. O planejamento da vida, argumento teleológico. D. A lei moral, argumento moral. 4. Se Deus existe, os milagres são possíveis. 5. Os milagres podem ser usados para confirmar uma mensagem de Deus. 6. O Novo Testamento é historicamente confiável. Isso é comprovado por A. Testemunhos antigos. B. Relatos de testemunhas oculares. C. Testemunhos não inventados, autênticos. D. Testemunhos oculares que não foram enganadas. 7. O Novo Testamento diz que Jesus afirma ser Deus. 8. A afirmação de Jesus quanto a ser Deus foi miraculosamente confirmada por A. Cumprimento de muitas profecias sobre si mesmo. B. Sua vida sem pecado e seus feitos miraculosos. C. A predição e a concretização de sua ressurreição. 9. Portanto, Jesus é Deus. 10. Todos os ensinamentos de Jesus, que é Deus, são verdadeiros. 11. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. 12. Portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, e qualquer coisa que se opõe a ela é falsa. Antes de começarmos a apresentar essa linha de raciocínio, preste atenção em 5 pontos. Em primeiro lugar, não estamos sugerindo que os 12 pontos citados são verdadeiros por definição. A maioria deles é premissa que precisa ser comprovada. O item 3, por exemplo, afirma é verdade que o Deus teísta existe. Essa afirmação não é verdadeira simplesmente porque estamos dizendo que é. Ela precisa ser amparada por boas provas, por boas razões. Mostraremos essas boas razões quando chegarmos a esse ponto no livro. Em segundo lugar, note que estamos iniciando no ponto do completo ceticismo, ou seja, estamos começando com uma pessoa que diz nem mesmo acreditar na vida. Precisamos começar ali porque, se a visão predominante da cultura está certa, que não existe verdade, então não pode ser verdade que exista um Deus teísta e que exista uma palavra verdadeira vinda de Deus.
Contudo, se existe verdade e se essa verdade pode ser conhecida, então podemos prosseguir investigando a verdade da existência de Deus e dos pontos que se seguem. Em terceiro lugar, se essa linha de raciocínio é segura e existe um enorme se que esse livro vai tentar mostrar, ela necessariamente contesta as outras religiões naquilo que diferem da Bíblia. Isso parece incrivelmente arrogante e presunçoso, mas vamos abordar esse assunto posteriormente. Isso não quer dizer que todas as outras religiões sejam completamente falsas ou que não possuem verdade. Praticamente todas as religiões têm alguma verdade. Estamos simplesmente dizendo que, se a Bíblia é verdadeira, então qualquer afirmação específica que contradiz a Bíblia deve ser falsa. Vejamos um exemplo. Se a Bíblia é verdadeira e ela diz existir um Deus acima do universo que criou e que sustenta este universo, teísmo, então qualquer afirmação que negue o ateísmo, deve ser falsa. Do mesmo modo, se a Bíblia é verdadeira e se afirma que Jesus ressuscitou dos mortos, então a negação desse fato feita no Alcorão deve ser falsa. A propósito, o inverso também deveria ser verdadeiro. Se a comprovação nos mostrasse que o Alcorão é verdadeiro, então a Bíblia seria falsa em todos os pontos em que se contradiz ao Alcorão. Em quarto lugar, damos evidência ao cristianismo porque precisamos viver a nossa vida baseada na verdade. Sócrates disse certa vez que uma vida sem ponderação não é digna de ser vivida. Acreditamos que uma fé sem ponderação não merece crédito. Além do mais, indo na direção contrária da opinião popular, ser cristão não é apenas ter fé. Os cristãos seguem o mandamento de saber aquilo em que creem e por que creem naquilo. É pedido aos cristãos que deem respostas àqueles que perguntam. 1 Pedro 3, versículo 15. E que destruam argumentos contra a fé cristã. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Uma vez que Deus é logicamente plausível, Isaías 1,18, e quer que usemos a nossa razão, os cristãos não ganham nada em serem tolos. De fato, usar a razão é parte de um mandamento maior, que, de acordo com Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Por último, ouvimos com frequência a seguinte pergunta: se o cristianismo tem tantas evidências que o apoiam, por que não existem mais pessoas acreditando nele? Nossa resposta é: embora acreditemos que as evidências que estamos prestes a apresentar mostrem que a Bíblia é verdadeira, acima de qualquer suspeita, nenhuma quantidade de evidências pode compelir qualquer pessoa a acreditar nela. A crença exige assentimento não apenas da mente, mas também da vontade. Enquanto muitos não cristãos têm questionamentos intelectuais honestos, descobrimos que muito mais pessoas têm uma resistência volitiva ao cristianismo. Em outras palavras, não é que as pessoas não tenham evidências para acreditar, elas não querem acreditar. O grande ateu Friedrich Nietzsche exemplifica esse tipo de pessoa. Ele escreveu o seguinte: se fosse preciso nos provar a existência desse Deus dos cristãos, então devemos ser ainda menos capazes de acreditar nele. E é nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não os argumentos. Está claro, portanto, que a descrença de Nietzsche estava baseada em sua vontade e não em seu intelecto. Nesse ponto, um cético pode inverter o argumento afirmando que é o cristão que simplesmente deseja acreditar. É verdade, muitos cristãos acreditam simplesmente porque querem fazê-lo e não podem justificar sua crença com evidências. Eles simplesmente creem que a Bíblia é verdadeira. O simples fato de querer que alguma coisa seja verdadeira não a torna verdadeira. Contudo, o que estamos dizendo é que muitos não cristãos fazem a mesma coisa, por meio de um salto de fé. Assumem que suas crenças não cristãs são verdadeiras simplesmente porque eles querem que o sejam.
Nos capítulos a seguir, analisaremos detalhadamente as evidências para ver quem realmente precisa dar um salto maior. O cético pode então perguntar: então por que uma pessoa poderia querer que o cristianismo fosse falso? Por que alguém poderia não querer o dom gratuito do perdão? Boa pergunta, mas achamos que a resposta reside nos fatores volitivos dos quais falamos anteriormente. A saber, muitos cristãos acreditam que aceitar a verdade do cristianismo exige que mudem a sua forma de pensar, amizades, prioridades, estilo de vida ou moral. E essas pessoas não estão muito dispostas a abdicar do controle sobre a sua vida com o objetivo de fazer essas mudanças. Elas acreditam que a vida seria mais fácil e mais alegre sem tantas mudanças. Talvez percebam que, embora o cristianismo esteja diretamente relacionado a perdão, ele também diz respeito a negar a si mesmo e carregar a cruz. Na verdade, o cristianismo é gratuito, mas ele pode custar-lhe a vida. Existe uma diferença entre provar uma posição e aceitar uma posição. Precisamos ser capazes de provar que o cristianismo é verdadeiro, ainda que passível de dúvidas, mas só você pode optar por aceitá-lo. Por favor, considere essa questão para ver se você está aberta à aceitação. Se alguém pudesse dar respostas razoáveis às mais importantes questões e objeções que você tem sobre o cristianismo, razoáveis a ponto de mostrar que o cristianismo parece ser verdadeiro acima de qualquer dúvida, você se tornaria cristão? Pense nisso por um momento. Se sua resposta honesta é não, então a sua resistência ao cristianismo é emocional ou volitiva, e não apenas intelectual. Nenhuma quantidade de evidências vai convencê-lo, porque não é a evidência que está no meio do caminho, é você mesmo. No final de tudo, só você sabe se está verdadeiramente aberto às evidências favoráveis ao cristianismo. Uma das coisas belas da criação de Deus é esta: se você não está disposto a aceitar o cristianismo, tem liberdade de rejeitá-lo. Essa liberdade de fazer escolhas, até mesmo a liberdade de rejeitar a verdade, é o que nos torna criaturas morais e que capacita cada um de nós a escolher nosso destino final. Isso realmente vai fundo no questionamento de por que afinal existimos e por que Deus não é tão explícito como gostaríamos ao se revelar a nós. Se a Bíblia é verdadeira, então Deus concedeu a cada um de nós a oportunidade de fazer uma escolha eterna no sentido de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Com o objetivo de assegurar que a nossa escolha é totalmente livre, Ele nos colocou num ambiente repleto de provas de sua existência, mas sem a sua presença direta. Uma presença tão poderosa que poderia sobrepujar nossa liberdade e, assim, negar nossa possibilidade de rejeitá-lo. Em outras palavras, Deus forneceu provas suficientes nessa vida para convencer qualquer um que esteja disposto a acreditar, mas Ele também deixou algumas ambiguidades, de modo a não compelir aquele que não estiver disposto. Assim, Deus nos dá a oportunidade tanto de amá-lo quanto de rejeitá-lo, sem violar nossa liberdade. De fato, o propósito dessa vida é fazer uma escolha livre, sem coação. Por definição, o amor deve ser dado livremente. Não pode ser forçado. É por isso que C.S. Lewis escreveu: o irresistível e o indiscutível são duas armas que a própria natureza de Deus o impede de usá-la. Simplesmente sobrepor-se à vontade humana, o que sua presença certamente faria, ainda que seu grau mais ínfimo seria inútil para ele. Ele não pode arrebatar. Pode apenas cortejar. Esperamos que as evidências que apresentamos nesse livro venham, de alguma maneira, cativá-lo na direção de Deus. Tenha em mente que essas não são as nossas provas, mas as provas de Deus. Estamos simplesmente compilando-as numa ordem lógica. Nossa intenção, ao usarmos histórias e ilustrações do mundo real, tanto quanto possível, é tornar esse livro seja facilmente lido e seu raciocínio acessível. Resumo e conclusão. Como já vimos, muitas afirmações de verdades religiosas podem ser investigadas e sua plausibilidade determinada.
uma vez que todas as conclusões sobre tais afirmações são baseadas na probabilidade, não na certeza absoluta, todas elas, até mesmo as afirmações ateístas, exigem certo grau de fé. Ao analisarmos as provas nos capítulos seguintes, veremos que conclusões como Deus existe e a Bíblia é verdadeira são verdadeiras, ainda que passíveis de dúvida. Portanto, é preciso ter muito mais fé para ser um não cristão que para ser um cristão. Contudo, também reconhecemos que as provas sozinhas não podem convencer alguém a se tornar cristão. Alguns ateus e não cristãos podem rejeitar o cristianismo não pelo fato de as provas serem inadequadas, mas porque não querem aceitá-lo. Algumas pessoas optam por suprimir a verdade em vez de viver por ela. De fato, nós, seres humanos, temos uma tendência fatal de tentar ajustar a verdade para que se encaixe em nossos desejos, em vez de ajustar nossos desejos segundo o padrão da verdade. Mas, espere um pouco, não existe uma terceira alternativa? E quanto ao permanecer agnóstico como professor de Antigo Testamento citado no início deste capítulo? Ele disse não saber se Deus existe. Alguns podem achar que uma pessoa com esse pensamento possui uma mente aberta. Talvez, mas existe uma grande diferença entre ser uma pessoa de mente aberta e ser uma pessoa de mente vazia. À luz das provas, consideramos que o agnosticismo é a decisão de uma mente vazia. Além do mais, será que não deveríamos ter a mente aberta justamente para reconhecer a verdade quando a víssemos? Sim, desse modo, o que devemos fazer quando existem provas suficientes que nos apontam a verdade? Por exemplo, o que se deve fazer quanto às provas, ainda que passíveis de dúvida, de que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Deve-se permanecer com a mente aberta para tentar saber quem foi o primeiro presidente? Não, isso seria próprio de uma mente vazia. Algumas pessoas são fechadas. Como veremos, existem provas suficientes em relação ao cristianismo para nos levar a uma conclusão justificável. Como observou Mortimer Adler, nossa conclusão sobre Deus causa impacto em todas as áreas de nossa vida. Ela é a chave para encontrarmos a unidade na diversidade e o verdadeiro sentido para a vida. Ela é, literalmente, a pergunta mais importante que o ser humano deve fazer. Felizmente, se o nosso raciocínio está correto, descobriremos a tampa da caixa do quebra-cabeça da vida no fundo da nossa jornada. Portanto, vamos dar o primeiro passo. Trataremos da questão da verdade.